Pode falar. Se eu puder deixar ir batendo um papinho com eles antes também. Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Larissa, eu sou fonoaudióloga, e aí a convite da gestão aí do Cabelo Clube, pela segunda vez eu estou fazendo uma visita a vocês. Primeira vez eu já estive na unidade do Sudoeste e bati um papo lá com as pessoas que trabalham lá. Hoje eu quero conhecer vocês, né? Eu venho aqui para isso. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, né? A gente sempre aprende. Então eu não estou aqui só para ensinar nada. É mais para entender vocês também, entender como que é a dinâmica de trabalho de vocês e como que o meu trabalho pode ajudar, né? Dentro do que vocês são muito bons para fazer, né? Que eu não sou. Então o que vocês puderem me ensinar, eu também estou à disposição para aprender, tá? E aí eu quero ouvir o nome de vocês. Você é? Maria Clara. Maria Clara. Sol. Sol? Uhum. E você? Vitória. Vitória. Daniel? Tá. Whitney. Whitney? Uhum. Larissa. Minha xará. Então, eu nem sei porque que eu pergunto, porque eu não consigo decorar o nome de todo mundo de uma vez só, né? A gente vai devagarzinho. Mas, então, eu sou fonoaudióloga. Antes de ser fonoaudióloga, eu estudei pedagogia e psicopedagogia. Sempre trabalhei em escola, desde os 16 anos, né? Então, aprendi a lidar com criança, mas gostei muito da fonoaudiologia. E aí eu me especializei em trabalhar com crianças dentro do espectro autista, né? E aí eu venho para conversar com vocês, porque eu imagino que vocês devem receber crianças com necessidades especiais, não é? E a gente sabe que não é fácil, né? Eu, pelo menos, que trabalho desde os 16 com crianças, com grupos grandes de crianças, a gente sempre encontra alguma criança com uma dificuldade a mais. A gente percebe, né, alguma alteração de comportamento que dá mais trabalho para quem cuida, né? Essa é a linguagem que a gente usa no dia a dia. E eu imagino que para vocês devem aparecer vários desafios, né, ao longo da jornada de trabalho. Eu acredito que vocês foram aprendendo muita coisa na prática e também vendo hoje as redes sociais, porque muito do conteúdo que se trabalha com a criança especial está muito disponível hoje, que antigamente a gente não tinha nada, né? Era meio do mato mesmo, assim, pra gente entender. Entendi que era uma criança especial, mas não sabia, né? Que tipo de dificuldade que essa criança tinha, como é que a gente fazia para ajudar. Então era muito difícil. Hoje é mais simples. E aí eu quero ouvir de vocês também, né? A experiência que vocês já tiveram com crianças especiais no corte de cabelo ou em outros tipos de atendimento, ou até nas famílias de vocês, se vocês quiserem contar algum caso de alguma criança com alguma dificuldade de desenvolvimento. Eu fico à disposição para ouvir vocês e a gente bater um papo. Vocês não precisam ter vergonha, gente. Quem aqui já atendeu algum paciente autista? Eu falei TEA, né? Às vezes eu estou habituada a falar TEA. Todo mundo sabe a diferença? Ou o que é cada uma das coisas? Não? O TEA é o transtorno de aspecto específico. Autista. O TEA é uma sigla, que é o transtorno do espectro autista, tá? E isso, o que é espectro, né? Palavra esquisita essa. Espectro, para vocês entenderem, é como se fosse um leque de comportamentos. E a pessoa, para estar dentro do TEA, que é dentro do transtorno do espectro autista, ela tem que ter pelo menos 3 características fortes. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Pra gente saber, será que essa criança que eu tô recebendo, você tá ali, veio para cortar o cabelo, você percebe que ela tem um comportamento diferente, mas você não sabe o que ela tem. Será que essa criança tem TEA? O que ela tem, né? Às vezes a gente fica com essa dúvida. Como é que eu posso ajudá-la melhor para que o corte de cabelo dela seja um pouco mais tranquilo, que não dê tanto trabalho e nem corra risco para vocês enquanto profissional, porque eu imagino que deve ser muito difícil, né? Você lidar com uma tesoura, com uma criança que chora muito, que, né, é mais agitada, que não fica quieta. Então eu imagino os desafios que vocês enfrentam, né? Então, o que vocês entendem disso? O autismo, o que é? Né? O TEA é a mesma coisa, então, do autismo,
são crianças que têm um conjunto de comportamentos. Mas eu quero saber o que vocês sabem. Não sei, não tem problema falar. Obrigado, né? Então, vou falar já. Ainda vou guardar isso, tá? Quando a gente fala de uma criança com síndrome de Down, vocês sabem? O síndrome de Down seria mais as características do rosto, né? Isso. Então, uma criança com síndrome de Down já é mais fácil pra gente reconhecer, né? Porque a gente já sabe mais ou menos como é o rostinho delas, não é? Então, normalmente, aquele olhinho mais caído, um cabelo fininho, não é assim? Aquele cabelo bem pouquinho, fininho. Claro que existem algumas variações, mas a grande maioria é assim. Uma língua mais alargada, que não cabe dentro da boca na maioria das vezes e ela fica projetada para fora. E como consequência disso, a fala dessa criança é muito difícil de entender, né? Por que acontece isso com essas crianças, será? Por que algumas crianças têm a síndrome de Down? Alguém sabe? Não. Então, a síndrome de Down é uma condição genética, tá? Então, dentro do gene dessa criança, de todo mundo, a gente tem os cromossomos. E no dessas crianças tem uma alteração nesses cromossomos. E elas nascem com características diferentes, semelhantes, né? Todas com essas características. Mas tem uma característica muito importante que a gente não enxerga, que é a deficiência intelectual. Praticamente todas as crianças com síndrome de Down têm um rebaixamento cognitivo. Então, elas têm muita dificuldade para aprender, muito mais do que as outras pessoas. Quanto mais estimuladas, recebem apoio desde bebezinhos, elas desenvolvem melhor, boa comunicação, podem até trabalhar, tá? Dificilmente elas vão conseguir alcançar uma pós-graduação, um profissional que exige um esforço cognitivo, mas isso não quer dizer que não são importantes, né? E que não podem ter uma vida normal, casar, ter filhos, tem muitos exemplos disso. Então, assim, é diante disso que eu falo muito pela inclusão, né? Porque qualquer um de nós pode ter na nossa família, a gente pode ter um filho com síndrome de Down, né? E se a gente acolhe, respeita, né, essas pessoas, entende o que elas têm, a gente consegue ajudar a se comunicar de uma forma melhor, tá certo? Então, falamos de síndrome de Down. Então, existem outras inúmeras síndromes que também têm características semelhantes. Síndrome de Rett, síndrome de Williams e um monte de outras que não são tão comuns. Mas muitas dessas dessas crianças têm uma dificuldade cognitiva, tá? Já no transtorno do espectro autista é diferente, né? Apesar de ser genético também, as características dessas crianças são um pouco diferentes porque às vezes não tem nada visível, nada. Você bate o olho e fala assim, não tem nada. E a mãe nessa hora parece que cravou uma faca no coração dela. Só Deus sabe a luta que eu passo com essa criança em casa. Porque alguém chega e fala assim, não, mas ele não tem nada, né? Ele é bonzinho, não parece que tem nada. Então, quando as pessoas não percebem isso, é como se não validasse todo o esforço daquela mãe, né? E aí, por isso é importante eu vir conversar com vocês disso, para que vocês também aprendam o que falar com essa mãe e o que não falar. Porque elas vêm com uma expectativa. Muitas mães, lá no Sudoeste, as pessoas me disseram isso, não sei aqui. Tem mãe que não conta da dificuldade do filho, não é assim? Por que será que acontece isso? Talvez porque quer que a gente trate igual as outras crianças. Isso, porque quer que a gente trate igual as outras crianças. Mas vocês acham que seria importante vocês saberem que essa criança tem alguma dificuldade antes de começar a cortar o cabelo? Mas é sempre uma luta, sabe? Entre a aceitação, entre buscar esse respeito por essas mães. Então, eu me coloco muito no lugar da mãe. Queria que vocês pensassem junto comigo isso também. Aqui quem é mãe ou pai? Você é mãe? Então, quando a gente é mãe ou pai, principalmente a mãe, né? A gente carrega 9 meses na barriga. E nesse tempo que a criança está aqui sendo desenvolvida com a gente sonha, não é? Não é assim? A gente imagina o futuro,
A gente imagina brincando num parquinho com essa criança. A gente imagina mil coisas, né? Essa criança fazendo faculdade. E isso parece que faz muito parte da vida da gente enquanto mãe, todos esses sonhos. E quando a mãe recebe a notícia de que essa criança tem uma deficiência, não, talvez esses sonhos não vão ser realizados, é muito difícil para uma mãe aceitar, tá? Então eu trabalho com isso há muitos anos, mais de 20 anos. E o meu trabalho é fazer um diagnóstico precoce, identificar o quanto antes essas dificuldades e comunicar para essas famílias antes mesmo do médico. Muitas vezes chega pra gente antes, porque chega pra mim como uma criança que não sabe falar, não fala nada, mas não sabe qual é o problema. Então eu percebo, aplico protocolo e a gente identifica para encaminhar para um médico. Mas acaba que a gente tem que fazer essa comunicação e é muito sofrido, né? Então, quais as orientações que eu dou para vocês? Se vocês perceberem, primeiro, não fala que não parece, que não tem nada, tá? Respeita a criança da forma como ela é e elogia, né? Sempre elogia essa mãe pelo esforço dela, né? Nossa, se ele veio num dia mais difícil, no outro dia veio mais tranquilo, fala, nossa mãe, que bom, parece que ele está desenvolvendo bem, né? Então isso para uma mãe, gente, faz o olho brilhar, faz o coração se abrir, né? Então você ganha na mãe essa confiança, tá? Então por isso pensem que na hora que for encontrar com uma mãe que o filho tem alguma necessidade especial, alguma dificuldade que é visível, é muito importante que você planeje no seu pensamento como é que eu posso elogiar. Como que eu faço um elogio para essa criança? Você vai encontrar uma coisa boa, tenho certeza. Nem que seja, o cabelo é lindo, né? Olha que cabelo bom de cortar. Então essa mãe, ela precisa disso, tá? Então deixo essa dica aqui para vocês. Então vamos voltar na teoria. O que é uma criança então com TEA? O que ela tem obrigatoriamente, tá? Para ser classificada como uma criança autista dentro do transtorno do espectro autista. 3 coisas. A primeira dela é um atraso de fala. Se ela teve atraso de fala, já entra como um ponto muito importante para a gente falar que essa criança tem autismo. Ela pode desenvolver essa fala? Pode. Muitas falam, principalmente meninas, tá? Menina é um pouco diferente dos meninos. As meninas, elas até aprendem a falar, mas é aquele jeito mais robô, talvez mais atriz, entende? As meninas, elas têm uma capacidade de imitação diferente dos meninos. Só que é uma comunicação estranha, né? Outro ponto muito importante que toda criança com TEA tem é a alteração de comunicação de forma geral. Porque falar é uma coisa, agora se comunicar é outra. Concordam ou não? Vocês conseguem perceber essa diferença? As crianças com autismo, eles têm um pouco mais de dificuldade de se comunicar. Eles não conseguem elaborar o que eles querem falar no pensamento, transformar isso em fala. Então, tá com fome, como é que essa criança faz? Ela se agita, ela reclama, ela fica nervosa, mas ela não consegue falar, eu quero comer, né? Estou com fome, quero ir ao banheiro, né? Então, essa é a grande dificuldade, é a comunicação. Mesmo apontar alguma coisa para elas pode ser difícil no início, né? Então, isso é comunicação. Outro aspecto muito importante de dentro do TEA são as estereotipias. Estereotipias são movimentos repetitivos. Então, tudo que é movimento repetitivo, essas crianças adoram. Então, eles são apaixonados por rotina, fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Se o menino entrou aqui de ré uma vez, ele vai querer entrar de ré todas as vezes, entende? Se ele quer... Estão identificando algumas pessoas aí? Sim? Você conhece alguma criança assim? Que tem um comportamento repetitivo? Não? Não tá lembrando? Não, tem um que é Pedro. O Pedro, pode falar. Quer contar do Pedro? Pode seguir aí. Pode seguir? Tá. Gente, vocês podem falar? Eu converso demais. Eu quero ouvir vocês também, tá bom? Então, essas crianças, eles gostam, são muito engessados na rotina, né? Não gostam que muda a mochila deles, não gostam que muda móveis de lugar na casa. Se você atendeu ele de boné, ele pode estar agitado esse dia porque ele sentiu falta do seu boné, né? Então,
eles gostam de ver as coisas sempre do mesmo jeito. Mas outras características, outro aspecto forte da estereotipia é a repetição de movimentos, né? Então eles gostam de balançar a mão, né? Balançar o próprio corpo. Então isso ajuda com que eles se acalmem. A gente chama isso de autorregulação, tá? Então é como se eles quisessem organizar as coisas que, de acordo com o que o cérebro deles recebe, tá meio bagunçado, né? Eles adoram organização. Você entrega um brinquedo para uma criança autista, carrinhos, ao invés de brincar com um carrinho normal, eles enfileiram, entende? Então eles buscam sempre uma organização, fazer as coisas de forma repetitiva, tá? Se você cantou para ele um dia, ele sempre vai querer que você cante a mesma música. Então isso é muito comum, tá certo? Dentro do TEA. E cada vez mais nós estamos encontrando pessoas com essas características. Vocês sabiam disso? Vocês acham isso ou não? Ninguém nunca encontrou por aí? Você acha que tem aumentado? Né? E vocês imaginam por que isso está acontecendo? Ninguém imagina. Vocês conhecem alguém próximo que tem comportamentos assim? Nem um parente, nem... Não? Mas os clientes de vocês conseguem lembrar alguns, tipo o Pedro, né? Então, deixa eu continuar aqui. Além disso, já vou contar por que isso está aumentando, vocês vão me contar se vocês concordam ou não. Outra coisa muito importante dentro dessas crianças que estão dentro desse espectro são questões sensoriais. Para explicar isso, eu vou ensinar para vocês. Ensinar não, acho que todo mundo já aprendeu isso. Vocês lembram quando a gente estava na escola que a gente aprendeu os órgãos do sentido? Quais são os órgãos do sentido? Os órgãos do sentido. Hã? Órgãos do sentido. Tato. Muito bem. Visão. O que mais? Hã? Audição. Muito bem. Nós vamos falar de 5. Na verdade são 8. Mas nós só vamos falar de 5 hoje, tá? Olfato e paladar. Muito bem. Fechamos os 5, né? Então vou repetir todos eles. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tato a gente pensa que é só a mão, mas não é, toda a pele, tá? É tudo o que a gente sente com a pele, tá? Então, as crianças que estão dentro do TEA, elas têm uma questão que é uma alteração na forma como elas processam os estímulos que vêm do ambiente. Todo o nosso aprendizado, ele vem através dos sentidos, não é? Como que a gente aprende a cor se a gente não enxerga, se a gente não enxerga? Como que você aprende o gosto de uma coisa se você não prova, né? Como você identifica palavras diferentes, barulhos diferentes se você não ouve? Como é que você aprende? Então o cérebro, ele vai se desenvolvendo a partir dos estímulos que são recebidos pelos órgãos do sentido. E essas crianças têm os órgãos do sentido funcionando perfeitamente bem. O que acontece é que o cérebro, na hora de entender cada coisa que essa criança recebe, é truncado, não dá certo, tem um probleminha lá, entendem? E aí, essas crianças vão ter alterações na forma como entendem esses estímulos, tá? Normalmente eles têm uma alteração de paladar muito forte, tem uma restrição alimentar, né? Então é aquela criança que a gente acha que é frescura, que não quer comer, né? Mas ele tem uma dificuldade enorme de provar alimento crocante, por exemplo. Aquilo que aqui morde, que faz um barulho aqui na orelha dessa criança, para ela é um transtorno. Ela se desregula, fica irritada e não consegue comer uma coisa crocante, né? Às vezes, alimentos que são moles, ou pela temperatura, se tiver quente ou se tiver muito frio, essa criança às vezes vai rejeitar, né? Porque o que eles sentem, né, pelo paladar, para eles é estranho. Então eu conheço criança que passou, tipo assim, 5 anos da vida comendo batatinha, arroz e daninho. Só, não comia mais nada, né? Então para essas mães é muito difícil, né? Sentar num restaurante, ouvir pessoas criticando, né? Ah, isso é falta de limite, ah, isso é falta...
mas não é, né? Existe o transtorno do processamento sensorial, né? É uma questão importante e que essas crianças vão ter dificuldade. Outra questão muito importante que eu acho que é mais relevante aqui para vocês é a audição. Essas crianças podem ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Ou eles escutam uma gota de torneira que está pingando ali e aquilo desorganiza essa criança. Não precisa ser um barulho alto, né? Qualquer barulhinho pode gerar um incômodo muito grande. Por exemplo, o barulho desse ar-condicionado pode incomodar muitas crianças dentro do teto, entende? Porque esse barulho para eles é como se estivesse num volume extremamente aumentado. E isso gera muita irritabilidade. O barulho do secador, entende? É Da tesoura também, eles se incomodam. o barulho da tesoura, né? É o pente, que passa no cabelo deles, incomoda eles. Isso, Eles ficam muito inseguros. muito, né? Eu tenho um cliente assim, tipo, também tem o Pedro, né? E eu também tenho um cliente que é desse jeito, vai sentado, agora ele já pode o cabelo comigo já Já há tem mais muito calmo, tempo. né? Isso. Já tem tempo. Então, se entra na rotina, ele vai te querer pro resto da vida, Isso. não é? Muito trabalho no começo, né? E Sim. é uma coisa assim que eu gosto, assim, você tem que ter muita paciência Tem. com eles, entendeu? Até mesmo assim, brincar mesmo assim, que hora que eu vou. Não, é só que deixa eu só aqui, ó. É isso que eu ia te perguntar, Sol. Conta para os colegas aqui suas dicas. Dá a dica do que você faz para... O que você fez para poder conquistar a confiança deles, de que ele chegava aqui muito difícil e agora já está indo bem? Ah, eu faço um tipo de pessoa que eu gosto muito de conversar, né? Realmente com a criança, né? E sempre eu vou passar o cabelo dele, sempre eu passo a mão, se é autista, eu passo a mão, fico brincando com ele, dá o dedo da tia sogra, vai cortar. Porque sempre eu fico muito agoniada. É, posso dar uma dica boa? Gente, é muito legal a gente passar a mão, com a mão aberta, mão firme nas costas da criança. Não é toda criança que vai gostar, mas a grande maioria, eu falo porque eu trabalho com isso há muitos anos. Porque o tato, é aquilo que eu falei, eles podem ter uma hipersensibilidade ou uma hipo. Então, às vezes tem um barulho do foguete, essa criança nem pisca. Não faz a menor diferença para essa criança. E outro, qualquer barulhinho incomoda. No tato é a mesma coisa. Se você faz isso aqui, ó, no braço da criança, ele às vezes pode te bater. Porque a forma como eles recebem esse estímulo é ruim. Mas eles adoram que a gente faz isso aqui, ó, firme. Entende? Nas costas. Então, pode fazer e vai por mim que dá super certo. Tem que deixar ele bem seguro, né? Bem seguro, isso. Deixar ele não Esse toque passa segurança, né? É, então faça isso agora, quando vocês receberem. Se viu que não gostou, tudo bem, faz a tentativa. Mas se viu que deu certo, vocês vão ver que vai engatar num jeito bem melhor, tá? E é isso, o barulho da tesoura incomoda e o medo que eles têm dessa tesoura encostar. Então, para eles é como se fosse um espinho que tá ali encostando e eles reagem mesmo de uma forma bem assustadora, né? Por isso a gente tem que ir com calma. Outra dica que eu vou dar, entrega o objeto que você vai utilizar para ele. Claro que não a tesoura, né? Para ele, porque pode ter uma ponta, mas às vezes segurando na pontinha, né? Ela fechada, para ele pegar antes. Eles cheiram, eles adoram pegar e cheirar os objetos que você entrega. Porque dá segurança, né? Eles querem saber, será que isso tem um cheiro ruim? Porque a hipersensibilidade de olfato deles também é aguçada. Entende? O que é isso que tá colocando aqui perto de mim? Se esse negócio for fedido, né? É isso que eles pensam. Ele se toca no rosto, eu tenho vários que se tocam no meu rosto. No seu? Passa no meu rosto, É. esquece só. É. Entendeu? Toca na minha pele, sabe? Eu toco o roxinho dele na perninha dele, fico brincando com ele, né? É. Fico brincando com ele, se sentir seguro. E eles querem saber o que é, né? E às vezes pegando é que ajuda. Então aquela escovinha que vocês usam, né, para limpar assim, aquilo para alguns pode ser muito assustador, né? Então a primeira coisa que você faz é entregar para ele pegar. Aí põe macio na mão, porque a hora que eles vão sentindo, eles estão aprendendo esse estímulo. Para eles é como se fosse novo. Eles precisam de um esforço maior para aprender isso que a gente aprende com muita facilidade, que é pegando, né? Um exemplo, vocês conseguem, se vocês nunca tivessem visto um bombril na vida, e eu pegasse aqui e mostrasse para vocês um bombril, não tá uma curiosidade, gente, será que é macio? Será que é duro? Será que é? Para eles é assim.
entende? Eles têm uma dificuldade de aprender como é que é a temperatura daquilo, a textura, né? Por isso que com criança autista trabalha muito nas escolas, com crianças mesmo, em escolas, trabalha muito isso, né? Na educação infantil, trabalha massinha, coisas que amassam, que pega, né? Porque aquilo é novidade para as crianças, tá certo? Então, a gente levando em consideração isso, né? Os órgãos do sentido, a forma como a criança aprende essas texturas, né? Esses dias eu fui numa feira em Goiânia, feira livre de verdura, essas coisas. E aí eu levei uma criança que estava com uma questão em investigação de TEA, né? Ainda não estava fechada. Mas aí ela foi à feira, mas muito agitada, e eu levei essa criança para ver, para sentir o cheiro dos temperos, né? Então ela ia lá, tinha curiosidade, querendo saber o que é aquilo, né? Então as crianças, elas têm uma fixação por essas coisas diferentes para esse aprendizado, tá? Então é muito legal usar desse recurso, que é entregar na mão da criança os objetos que você vai utilizar, o borrifador, né? Entrega antes de começar, certo? Vocês acham que dá certo isso ou não? Dá, né? Outra coisa importante, como eu expliquei para vocês, que a criança com autismo gosta muito de rotina, existe um recurso que a gente chama, que é o recurso de previsibilidade. É que você conta para a criança o que vai acontecer daqui a pouco. Então, a gente que é mãe, né? Manda o menino tomar banho e você fica, vai tomar banho. Na casa de vocês, não sei se a mãe também de vocês fizeram isso. E falava, e a criança só tá enrolando, não quer ir, não é? Mas tem um recurso que é interessante, que você fala assim, um exemplo, vem Nemo, eu sou o Marlin, que é o pai do Nemo. Vamos entrar no oceano comigo. Essa criança larga o brinquedo dela e vai, porque entrou no mundo da fantasia dela, né? O recurso de previsibilidade, a gente utiliza ele quando a gente conta para a criança que algo diferente vai acontecer. Se ele tá lá, bem entretido com o brinquedo dele, de montar, com não sei o que, e você chega e fala assim, hora de tomar banho, arranca ele da brincadeira e leva para o banho, essa criança se irrita, não quer, né? Como que a gente usa o recurso de previsibilidade? Contando para ela o que pode acontecer. Então, o que a gente faz? Chega lá e fala, ó, fulaninho, tá quase na hora de tomar banho. Eu gosto de usar muito um relógio de parede, na clínica a gente usa, né? Tá quase na hora de ir embora. Olha lá, ó, já tá quase na hora. E dou mais um tempinho. Já nós vamos ter que guardar o brinquedo para poder ir pro banho ou para fazer tal coisa, né? E essa criança, então, vai entendendo que ela precisa concluir o trabalho dela. A brincadeira que ela tá fazendo, precisa encerrar. Então, pra gente, isso parece irrelevante. Mas para uma criança que tem dificuldade de processar os pensamentos, para ela é muito importante. Então, assim a gente ganha. E aí eu dou a dica aqui para vocês, de contar o que vai ser feito. Além de mostrar o objeto, falar assim, olha, eu vou cortar um pedacinho do seu cabelo e não vai doer, tá? E eu vou cortar um pedacinho, agora eu vou usar a tesoura e tá tudo bem, tá? Vai conversando, tá tudo bem. Cortou um pedacinho, pronto. Ó, deu tudo certo. Olha aqui pra você ver, dá o pedacinho do cabelo. Não doeu. Vamos continuar? Vou continuar, tá bom? Então vai contando o que você vai fazer. Agora eu vou usar isso aqui, ó, é o borrifador, ele joga uma aguinha, tá? Vamos fazer na mão primeiro? Faz na mão. Então a hora que você vai contando o que vai acontecer, essa criança tem um tempinho de se preparar para o que vai acontecer mesmo, né? E daí traz pra gente então uma tranquilidade muito maior para essa criança, uma confiança no trabalho de vocês. E aí vocês vão fidelizar, fazer com que ele vire um cliente que só quer estar contigo, né? E isso é bom para todo mundo, tá bom? Que mais? Vocês são muito caladinhos, gente. Lá na unidade do Sudoeste a gente conversou muito. Quer me contar mais algum caso de alguma criança especial? Quer, Ju? Pode contar. Vai, Ju, para de vergonha. Tô vergonha.
Eu também gosto. Tem muita mãe que não sabe disso que eu tô falando. E eu acho que vocês podem e devem conversar isso com as mães, tá? Dar a dica para as mães de que elas podem avisar com antecedência o dia que vai vir cortar o cabelo, tá? Então você fala, ó, a gente teve uma fonoaudióloga que veio aqui ensinar pra gente, né, sobre as questões de dificuldade. Claro que se a mãe já comunicar com você que a criança tem autismo, tá? E aí vocês podem falar isso com a mãe, né? É importante que você avise uns 2 dias antes que ele vai vir cortar o cabelo. Se a mãe falar, eu já faço isso, poxa, que legal. O que vai ser de bom? A mãe vai saber que você está sabendo lidar com essa criança, que você está capacitado para esse atendimento. E se ela não fizer isso, provavelmente ela vai seguir seu conselho. E aí vai ajudar você no seu trabalho. Porque se a gente vai contando para a criança que está chegando o dia de cortar o cabelo, ela se prepara, tá? E aí vem de forma muito mais tranquila, tá bom? Isso é fato, tá, pessoal? Muitas pesquisas a gente já tem com essas estratégias, né? E que vale a pena utilizar. A comunicação com essa criança sempre tem que ser de forma muito clara, usar palavras separadas até na frase, não falar rápido, né? Porque as crianças elas têm um pouco mais de dificuldade de compreensão. Agora, diferente da criança síndrome de Down, que tem uma questão de dificuldade de aprendizagem, muitas das crianças com TEA no autismo, eles podem ter um QI acima da média. Então, podem ter uma inteligência excepcional para algumas coisas. Então, a gente não pode subestimar a compreensão, tá, dessas crianças. Às vezes você pensa que não está entendendo, tá? Mas às vezes entende muito mais do que a gente imagina. Fazem quebra-cabeça de forma muito mais rápida do que a gente. Desafios, contas de matemática, eles têm um raciocínio às vezes que surpreende muita gente, tá? Então a gente não pode acreditar que essas crianças, por terem um comportamento diferente, não têm uma boa inteligência. Alguns podem ter alguma dificuldade, porque às vezes tem uma outra questão envolvida, tá? Mas a maioria pode ter uma inteligência, né, normal ou até superior, tá bom? O que mais? Pode falar. Já cortou. Que criativa, parabéns. Aí ele falou, nossa, quero ficar igual o balão. E aí a gente já foi entrando e aí ele cortou o cabelo e cortou o cabelo. Muito bem, isso é legal. Quando vocês receberem esse tipo de encomenda, já tá sabendo, né, que a criança tem, é muito legal vocês perguntarem qual que é a área de interesse da criança, tá? O que essa criança gosta, o que essa criança assiste. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que correr atrás de trazer um atrativo para essa criança, que seja na tela, se for o desenho preferido dela, né? Se a criança, eles gostam muito de água, eles têm uma fixação, às vezes, por abrir e fechar a torneira, ligar e desligar a tomada, né? Então, muitos gostam disso. E aí, se você encontra algum joguinho que dá para apertar, né? Eu acho que isso também ajuda. Deixa eu ver o que mais. E os personagens, né? Eles às vezes se fixam muito em algum tipo de personagem.
e se puder, né, conseguir isso, um papel para pintar que tenha o desenho do personagem que ele gosta. Então são formas que a gente tem de encantar, né, essas crianças, amenizar o sofrimento dessa mãe, facilitar, né, porque eu sei de muitas e muitas mães que deixam de trazer o filho ao salão pela dificuldade que né? Eles se irritam, eles negam mesmo. E tem muita gente que prefere que às vezes vá em casa, né? Não sei se vocês já cortaram na casa de alguém. Tem muitas mães que às vezes dão preferência para isso. Mas é por quê? Porque às vezes o ambiente não é preparado pelo barulho, né? Por pessoas que não têm uma boa capacitação para poder atender essa criança, ou por... Às vezes toca muito, né? E a criança não gosta. Então a gente tem que ouvir dessa mãe, né? Como é que ele é, o que ele gosta, qual que é a área de interesse dele, né? Para você ver o que pode fazer. E o diálogo é muito importante. Se essa criança já é verbal, né? Se ela já fala, perguntar. Então, por exemplo, eu conheci um que era fixado no Ben 10. Eu tive que aprender sobre Ben 10 para poder lidar com essa criança. Então, o nome de todos os aliens. E aí, a hora que chegava, eu já perguntei: você conhece... Você tem o XLR8? Então ele já olha pra mim, tipo assim, ela sabe o que eu tô falando, né? Então a gente entra no mundo dessa criança. Se você se dispõe a fazer isso, você tem essa criança com muito mais facilidade, melhores resultados no seu trabalho, certo? Aqui eu acho assim, aqui a gente tem uma equipe muito boa, né? A gente é muito boa, né? Todo mundo é bem atencioso, né? Com as crianças. Aqui não tem assim, diferença de profissional, todos são pessoas, né? Se tem assim, assim, algum probleminha, entendeu? Mas dizer, não gosto de barulho, de repente ele já liga, entendeu? Então é assim, todos eles atendem esses clientes assim, muito bem, né? A gente, todos, os quatro são a equipe daqui, né? O Guará são maravilhosos, todos têm paciência, todos conversam muito com as crianças. E todos que vêm aqui contar, graças a Deus, até hoje não saímos sem contar, né? Porque todos são pessoas mesmo. Que bom, gente, parabéns, porque eu vejo isso como uma missão, né? Eu me coloco muito no lugar dessas mães, porque para elas não é fácil. Então, assim, vocês têm um mérito mesmo, né? Nessa função que vocês têm, que tá agradecendo, né? Alguém que precisa. Eu acho que é muito legal quando a gente se encontra na profissão da gente, sabendo mesmo que a gente está levando um benefício para alguém, né? As pessoas mais felizes são aquelas que se envolvem na profissão de maneira que satisfaça uma outra pessoa. Porque eu acho que a gente vem no mundo para isso também, né? Para agradar o outro, para poder servir, né, ao próximo. E se a gente consegue encaixar isso na nossa profissão, eu acho que a gente está muito mais tranquilo, né, sabendo que está colaborando. Então vocês estão de parabéns por isso. O mais importante é porque aqui, assim, como eu falo assim, nessa minha vida, então nós trabalhamos com amor. Entendeu? Não é aquele dizer assim, não vamos trabalhar hoje, vamos vamos trabalhar com dinheiro, não, vamos trabalhar com amor. Entendeu? Porque tudo que você vai fazer com amor fica bem mais fácil. Né? A gente pode sentar um cliente, atender com amor, saber conversar, dedicar com o cliente, entender se é pessoa com a mãe. Então, pra cá é maravilhoso. Então é muito bom. E é muito bom quando a gente também consegue um relacionamento com essa família, né? Porque eles são gratos, não são, gente? Então, nossa, saia dando beijo pra gente, abraço, tchau, tia. Naquela alegria, né? Isso. É isso mesmo. Eu sempre oriento, né? Assim, a gente também preparar esse ambiente, né? Com recursos que podem ajudar. No caso, eu não sei, vocês já cortaram o cabelo de uma criança que usando fone de ouvido, não? Não, aqui a gente não. Então, isso pode ser interessante, né? Da gente pensar porque eles usam fone de ouvido que é um abafador de ruído, na verdade. Então, às vezes, se vocês tiverem uma proposta, né, de adquirir um e colocar para que a criança experimente, isso pode ajudar também bastante, tá? Porque abafa, eu já orientei isso em outros locais também e deu certo, né? A criança que se irritava muito. Então a gente coloca o fone com a alça dele aqui mais embaixo, virado, que abafa um pouco o ruído. Normalmente a criança está de acordo com isso, né? E aí consegue cortar com muito mais facilidade, tá? Porque porque o barulho para ele é muito difícil.
Entenderam? Com relação à visão também, né? Eles normalmente têm uma fixação por telas. Eles gostam muito. Eu imagino que a tela que deve ajudar muito vocês, né? Na hora de cortar. Porque as crianças com TEA, eles têm uma tendência a viciar muito mais do que outras crianças. E é por isso que eu quero conversar com vocês nesse sentido, né? Quantas crianças... antigamente, eu já trabalho em escola já há mais de 24 anos. Então, trabalhava em escolas grandes, de mais de 1000 alunos. Então, eu conseguia ver um universo grande de crianças e ver o que é desvio, vamos colocar assim. O que não está no que é padrão, né? A gente tem essa amostra maior para ver. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que existe hoje um aumento do número de crianças com esse tipo de comportamento que não existia antes. Porque a gente antes tinha um em sala de aula e tinha sala de aula que não tinha, né? E hoje, se você vai numa sala de aula, sempre tem 2 ou 3, né, crianças que apresentam comportamentos de dentro do transtorno do espectro autista. A gente sabe que é uma condição genética, isso não pega, tá, gente? Mas a gente sabe que é hereditário. Um pai que tem, a chance do filho ter é grande. Quando a mãe tem, a chance do filho ter é grande também, tá? Mas a gente precisa entender isso também, né? Posso falar? Pode continuar? Tá, me perdi aqui. É isso. Então, assim, essas crianças, né, elas dependem mesmo de um auxílio maior, né, nessas dificuldades que elas podem ter. Eu lembrei, desculpa, eu tinha fugido aqui, que é sobre a... Ai, gente, desculpa. Cortou meu raciocínio aqui. Antigamente, lembrei. Antigamente, na sala de aula tinha pouquíssimos e agora tem mais. Né? Por que está acontecendo? O autismo, mesmo sendo uma condição genética, né, as crianças, para que elas se desenvolvam, o quanto antes elas receberem os melhores estímulos, elas vão dar melhores respostas. Então, eu tenho facilidade, por exemplo, de identificar autismo numa criança de 1 aninho, que antigamente isso era praticamente inimaginável, né? Porque todo mundo fala, não, tá tudo bem. Só descobria lá com 4, 5 anos ou até mais, quando a criança não falava nada. E aí demorava muito a fazer bons estímulos nessa criança, né? Era o bobo da roça, né? Não sei se vocês já viram, na roça sempre tinha um bobo. Não sei se vocês já viram assim. Que é aquela pessoa que não desenvolve, não recebeu bons estímulos e acaba sendo mandada da cidade para a roça, porque não tem escola para ela, não tem quem ensina aquela pessoa, e ela acaba sendo limitada naquele desenvolvimento. Mas muitas crianças que recebem bons estímulos o quanto antes, a gente vê elas se desenvolvendo, né? E as características de dentro do TEA ficam praticamente imperceptíveis para quem olha de fora. Mas não quer dizer que aquela criança ou aquela pessoa não enfrenta inúmeros desafios, tá? Para se adaptar, né? As meninas, principalmente na hora de menstruar, para elas é muito difícil por toda a questão sensorial, né? Então, a gente tem várias pesquisas que têm sido feitas de que quando a criança é exposta a telas, ela acaba desenvolvendo comportamentos mais cedo de dentro do espectro, né? Então, Larissa, você está me dizendo que a criança que usa celular ou usa tela, ela vai ter autismo. Vocês acreditam nisso ou não? De jeito nenhum, tá? Tela não causa autismo. Se vocês lerem sobre isso, verem em algum lugar, vocês já podem falar, não, a Fono foi lá e falou pra gente que não, tela não causa autismo. E não causa, tá? O que acontece é que quando a gente fala de estímulo, é que a gente consegue entender a diferença. Pensa comigo, um bebê que está aprendendo a falar ali com 2 anos, né? 2 anos é aquele boom de vocabulário que a criança dispara a falar. Se ninguém conversa com essa criança, coloca essa criança guardada, com baixo estímulo, né? Sem encontrar outras crianças, como muitas viveram na pandemia, né? Trancadas. Como vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? Isso nós estamos falando de crianças típicas.
Mas e se eu falar de uma criança que já tem uma predisposição a dentro do transtorno, estar dentro do transtorno do espectro autista? Se o pai já tem, a chance dessa criança é ter também. Que tipo de estímulo que essa criança precisa? Redobrado. Concordam? E se a gente entrega a tela para uma criança de 2 anos, o que vai acontecer com ela? Piorar. Então, o que está acontecendo não é um aumento no caso de autismo. O que está acontecendo é que tem um aumento do número de crianças com estímulos ruins. Entende? As crianças com autismo, bebês, que tiveram bons estímulos, provavelmente ganharam em comunicação, ganharam em relacionamento, em interação, tá? Porque interação para eles é uma coisa difícil, né? Pela dificuldade de comunicação, eles preferem se isolar, ficar sozinhos, né? Fugir do mundo. E a gente está aqui, né? Eu falo assim, a gente como pessoa, com a missão de transformar, né, as pessoas, de ajudar, de ser luz na vida dos outros, né? E aí, é isso, gente. Não sei se fui clara na minha fala, né? Se atendeu a necessidade de vocês, se foi bom. Eu tenho certeza absoluta que vocês são capacitados para o que vocês fazem, né? Só que esse é um aspecto muito, talvez, que exige um pouco mais de aprofundamento, né? Para a gente entender melhor. E eu espero ter, assim como vocês cumprem bem a missão de vocês, eu espero ter cumprido a minha, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês, para que vocês entendam mais, né? É óbvio que todo mundo sabe que ninguém tem que aprender tudo de uma vez só, mas talvez já dá um pouco mais de curiosidade, de olhar no WhatsApp, ou às vezes você conhece algum vizinho, começou a entender. Então eu fico à disposição. Todo mundo tem celular aí? Pega aí, cadê? Tá? Todo mundo tem Instagram. Eu quero que vocês sigam a Comunica Kids, tá? É a clínica que eu tenho no Terraço Shopping. Eu gosto muito de, além de trabalhar na clínica, atendendo pacientes, de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, trazer o conhecimento sobre esses aspectos para pessoas em escolas, em outros ambientes, né? Então eu entrei em contato com a Jo, que é a coordenadora lá do Sudoeste, ofereci para ela. Depois eu conheci a Carla falou, vamos contar também pro pessoal do Guará, porque foi legal, vamos fazer. Então eu tô aqui por isso, porque eu entendo isso como minha missão pessoal, para que a gente, para que todo mundo, né, participe da inclusão, que a gente entenda que inclusão é responsabilidade nossa enquanto ser humano, de tratar essas pessoas com os direitos que elas têm, né, de respeito. E é isso, espero ter colaborado aí com a formação de vocês em algum aspecto aí que possa ser útil, tá bom? Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aí depois vocês entram lá para seguir no Comunica Kids, tá bom? E pode mandar mensaginha, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ideia, tá? Estou à disposição. Valeu, pessoal!